Fala, meus queridos, vamos falar agora da famigerada curva ABC. Cuidado, por muitas vezes confundida com a curva S, ou pelo menos é o que a banca vai tentar te confundir. Curva S serve para planejamento e acompanhamento de obra, mais para acompanhamento. Curva ABC está mais voltada para a parte de orçamento de obra. Tem a ver com a relevância de cada um dos itens dentro do custo total da obra, do custo global dos serviços. Nós temos itens que são mais relevantes e itens que são menos relevantes. Uma coisa que eu sempre friso com vocês é que quanto esse item é importante dentro do orçamento, não é só o quanto ele é caro, também não é só o quanto eu consumo dele. É uma composição entre quantidade vezes valor unitário. Perceba que sempre faço uma analogia. Se eu coloco um porcelanato caríssimo ou um acabamento com uma rocha ornamental importada maravilhosa, mas eu coloco isso só na pia da minha cozinha ou só no piso da minha cozinha, esse porcelanato, ele pode representar um custo quase que insignificativo na obra, mesmo tendo um custo unitário elevadíssimo. E aí eu posso pensar, por exemplo, em coisas muito mais simples, como um azulejo de parede, ou como fios elétricos que têm custo unitário baixo, mas que podem ser usados em quantidades muito maiores. Eu posso fazer uma nova rede elétrica, uma ampliação que gaste muito fio, por exemplo, de 2,5, que são os fios para tomada. Então, o item em si, pelo seu custo unitário, não diz em relação à relevância dele dentro do orçamento. É isso que a curva ABC ela tenta trazer para a gente. Ela se baseia, essencialmente, num princípio de Pareto, tá? Não que seja estritamente vinculado a isso, mas Pareto, ou o princípio de Pareto, dizia que 80% dos problemas estão vinculados a 20% das causas. E, trazendo isso para a realidade de orçamento, nós podemos dizer que seguindo a regra, né, do princípio de Pareto, ou a regra 80-20, se 80% dos efeitos vêm de 20% das causas, aqui eu posso dizer que 80% do valor do orçamento se concentra em apenas 20% dos itens. E por que isso é tão importante? Que as planilhas de obra geralmente têm páginas e páginas de itens, páginas e páginas de composição de custo unitário. Eu preciso, como orçamentista, como dono de construtora, como fiscal, como auditor, me atentar àquilo que tem mais relevância, significativo dentro do custo total ou do valor total daquela obra, tá bom? Então essa curva ABC, ela separa exatamente em classes de relevância, sendo a curva A itens de maior relevância no orçamento, curva B itens de relevância intermediária e curva C itens de menor relevância. E veja, a grande quantidade dos itens são de baixa relevância, faixa C ou faixa B, e cerca de 20% só tem 80% do orçamento, são faixa A, são de grande relevância. A curva ilustrada é dessa forma, né? Curva classes A, B e C aqui dentro. Como eu disse, a classe A, 20% dos itens com 80% dos custos. Aqui, classe B, nós temos aqui 30% dos itens somando 15% dos custos. E por último, 50% dos itens somando apenas 5% do custo. Essa é a regra 80-20. Qual é a representação mais usual da curva ABC? Dificilmente você vai ver esse tipo de desenho em curva. Você vai ver a representação tabular, forma de hierarquia de insumos. Os mais importantes aqui em cima, na faixa A, até 80%. Depois, faixa B, até 95%, então entre 80% e 95%. E por último, até os 100% da obra, item C de menor relevância. Por que isso é tão importante? Além de hierarquizar os insumos, prioriza negociações, auditoria, fiscalização, compras, atribui responsabilidades. Se eu vou negociar um item da faixa A, eu tenho que ser mais criterioso, eu tenho que passar isso para um orçamentista ou um planejador sênior, porque ele vai negociar, um negociador que vai comprar os equipamentos ali, né, ou que vai comprar aqueles insumos, ele vai negociar e pensa do ponto de vista de eu conseguir 2% de desconto
em algo que representa 30% da obra, ou eu consegui 50% de desconto em algo que representa 0,2% da obra, um item lá da faixa C. Perceba, em valores percentuais, pode ser atrativo você conseguir 50% de desconto, mas no conjunto, em termos absolutos, pode ser muito mais interessante conseguir descontos menores em itens que têm mais significância dentro do orçamento. E aí, quanto mais para cima, maior o impacto no orçamento. A gente está vendo os itens da faixa A. Claro que aqui ficou meio que distribuído igualmente, né? Até parece que a faixa A tem mais itens. Na verdade, aqui a gente está só como os serviços agrupados. Quando a gente detalhar aqui, se a gente detalhasse todos os itens mesmo da tabela, a gente vai ver que a grande maioria dos itens fica na faixa C. Um alerta que eu faço para vocês. Estamos falando de 80% do orçamento, 15% do orçamento, 5% do orçamento. Então, a faixa 80, 15, 5. Não é sempre assim. Inclusive, Aldo Doria Matos adota outra distribuição. Ele também traz as mesmas referências, né? Para que serve, qual é a importância. Só que, para ele, faixas A e B é que totalizam cerca de 80% dos insumos, do valor em 20% dos insumos. Então, o diagrama de Pareto, ou o princípio de Pareto, é um pouco diferente. As faixas adotadas por Aldo Doria Matos, no seu livro Como Preparar Orçamento de Obras, né, da editora Pini, ele coloca 50, salvo engano, 50, 30, 20. Então, olha, 50 aqui na faixa A, mais 30%, então vai até 80%, e mais 20% para chegar em 100. Então, 50, 30, 20. Então, o padrão 80, 15, 5, que é a faixa de orçamento A, B e C, não é sempre respeitado. Depende da banca, depende das regras. Por exemplo, depende do autor. Para Aldo Doria Matos, faixa A, 50%, faixa B, 30%, faixa C, 20%. O que eu tenho que entender aqui é o conceito de um modo geral e não só decorar essas faixas. Qual é mais comum? 80, 15, 20. Mas pode aparecer outros, como é o caso aqui. Veja também que, dependendo do autor, ora, 80% da faixa A, ele para no imediatamente antes do 80%. Aldo Doria Matos faz o seguinte, não, 50% da faixa A, paro no imediatamente depois. Até 80% a faixa B, paro no imediatamente acima de 80%. Percebe? Aqui ele para no imediatamente abaixo, ó, imediatamente abaixo de 95%. Não tem problema, isso varia de autor para autor, isso não é isso que vai matar. Significa para nós, o que importa para nós é entender a lógica da curva ABC, para que ela serve? Para priorizar a negociação, para priorizar a auditoria, para priorizar a fiscalização. Cara, se eu estou fiscalizando o item A, tem que olhar na unha, na trena ali, medir tudo que está sendo pago, porque um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, pode fazer grande diferença no orçamento. Diferente de um item lá da curva C, que eu vou lá, dou uma olhada, faço o registro, mas que não tem tanto impacto, então eu não preciso ficar tanto aferir com tanta preocupação, assim, né? Digamos, como fiscal de obra. E é de cara itens que a auditoria, se porventura o Tribunal de Contas for auditar, ele vai mais em cima dos itens A, claro. Curva ABC é importante, ferramenta que auxilia tanto na análise do orçamento quanto no planejamento e programação de uma obra. Sobre a elaboração dessa curva, é correto afirmar que se baseia no princípio de Pareto, também conhecido como regra 90-10. Mentira, regra 80-20. A curva ABC de insumos representa todos os insumos da obra, material, mão de obra, equipamentos, classificados por ordem decrescente de relevância no orçamento. Decrescente, a maior é a mais relevante, a que está lá em cima. E quanto mais eu vou descendo, mais eu vou sendo irrelevante, né? Ou tendo menos relevância no orçamento. É isso. Gabarito, então, letra B. A curva ABC de serviços, veja, eu estou falando de FGV, representa aproximadamente 10% do serviço, que corresponde a 50% dos custos. Se for olhar, é 20% do serviço, que corresponde a 80% dos custos. É o que, pelo que a regra 80-20 diz, pelo menos para a grande maioria das bancas. Classe C representa 80% dos recursos humanos e 20% do custo, não é? A curva ABC representa graficamente valores pagos acumulados, não tem nada a ver com o pagamento aqui, e sim com o peso, a relevância dos itens dentro do orçamento. Trata-se de orçamentação de obras,
ou tratando-se da orçamentação de obras, assinale a alternativa que indica a ferramenta que auxilia na priorização das cotações de preço, na definição da negociação mais criteriosa e sinaliza onde os responsáveis pelas compras devem canalizar a energia. Quando eu falei que o orçamentista, o planejador, na verdade, é quem trabalha com as compras, né, na aquisição ali, que deve se preocupar em negociar melhor. Um negociador sênior deve negociar os itens mais caros, mais relevantes. Que ferramenta que me ajuda a entender quais são esses itens? Curva ABC. Com relação à curva ABC de insumos em uma obra, quando a gente fala em insumos aqui, mão de obra, equipamentos, materiais, tudo isso é insumo de obra. Assinale V ou F. Iniciando na classe A, indo até a classe C, os valores dos materiais ou insumos são ordenados do mais barato para o mais caro. Falso. Na aplicação de instrumentos de gestão de custo, os maiores ganhos são conseguidos nas reduções no valor unitário dos itens pertencentes à classe A. Olha só, quando a gente está falando de gestão de custo, eu vou ter mais vantagem reduzindo o valor unitário dos itens da classe A. Claro que eles têm uma composição que é valor unitário vezes quantidade. O que importa para nós é o produto final, é isso aqui. Só que ele está lá na curva A, então esse produto final é elevado. Se eu conseguir uma negociação boa no custo unitário, uma redução boa, eu vou ter uma redução significativa no custo da obra. Perfeito, consigo maiores vantagens, né? O valor dos percentuais acumulados da classe A até a classe C são crescentes. É, claro, o percentual acumulado vai de 0 até 100%. Então, ok. As afirmativas são, respectivamente, F, V e V. A ferramenta utilizada para fins de gestão é a curva ABC, conforme ilustrado abaixo. A curva ABC é uma ferramenta de análise. Ela é utilizada para classificar informações para que se separem itens de maior importância ou impacto, os quais são normalmente de menor número. Já acertamos, é isso. Permitir o responsável pelo planejamento da obra, execução ou controle de uma série de atividades que se relacionam, trabalhar alinhado à utilização de recursos, custos, cronograma e principais áreas de gerenciamento de projetos? Não tem nada a ver com isso. Ajudar a criar um documento de qualidade profissional? Não. Avaliar ou calcular aproximado custo, estimativa, cômputo? Não tem nada a ver com isso. Representar o tempo investido em uma determinada tarefa? Não tem nada a ver com tempo também. Aqui nós estamos falando sobre relevância dentro do orçamento. Ou parcela, né, percentual de impacto em relação ao preço total da obra, ao custo. A utilização da curva ABC na construção civil tem proporcionado muitos ganhos na gestão da obra. Dentre as vantagens citadas a seguir, assinale a alternativa em que a curva ABC não corresponde à melhor estratégia de controle. Bom, para controlar os insumos, para controlar a redução dos custos, para controlar o acompanhamento das variações de preço, para controlar os prazos de execução da obra e para controle orçamentário. Bom, aqui eu diria que a curva ABC ela nem é uma boa estratégia para controle de insumos, mas tudo bem. Para redução de custos, aí tudo bem que ela auxilia na negociação, então tudo bem. Acompanhamento das variações de preço, eu preciso me atentar aos itens da curva A, porque se houver variação de preço ainda que pequena, haverá bastante impacto. Então, tá, interessante. Acompanhe controle orçamentário. Mais ou menos, né? Não é um cronograma físico-financeiro, mas sem dúvida nenhuma não corresponde à melhor estratégia de controle dos prazos de execução da obra. Até porque você não vai ver nenhum prazo na curva ABC. É o item e o seu custo, o seu peso, né, o impacto no orçamento. Então, não é uma boa questão, mas veja, sempre marque a melhor opção de resposta. Embora não tenha assim você pode até questionar depois, mas na hora da prova, a melhor opção de resposta. Ou seja, se for errada, marca a mais errada. Se for certa, marque a mais certa. Ah, mas não existe hierarquia de erro, não existe hierarquia de acerto. Para a questão de prova existe. Você precisa acertar. Bora! A curva ABC classifica itens de um projeto em ordem decrescente de importância, de forma a auxiliar o engenheiro na administração. Assim, no topo estão os principais elementos da obra em termos de custo. Dentre as principais atividades da curva ABC, não se pode citar, ou seja, dentre as principais utilidades, não posso citar o quê?
que é possível identificar relações de precedência e dependência entre as atividades. Isso aqui eu identifico aonde? No diagrama de rede ou perto de CPM. Então isso aqui está errado. Permite identificar os principais insumos, permite priorizar a negociação, permite avaliar o impacto de variação de preço do insumo que pode causar na obra. Quanto mais para cima estiver o insumo, mais significativo será o impacto positivo ou negativo. Maravilha. Gosto sempre de dizer que isso aqui é em termos de relevância de custo, tá ok? Porque eu posso ter lá na faixa C da curva ABC, lá no grupo C, item da classe C que seja essencial para a segurança do empreendimento. Pode ser um conector, um stud bolt, que pode ser barato, pode ser um parafuso, conector metálico, que vai ligar um elemento de uma estrutura, por exemplo. Imagina se esse elemento falha. Ele pode ser barato, mas ele tem grande importância da obra do ponto de vista de segurança. Aqui não estou falando disso. Estou falando do custo, da importância em termos de custo na curva ABC. Cuidado para não confundir a coisa. Uma coisa é em termos, falar de principais elementos em termos de custo. Outra coisa é em termos de segurança ou outros fatores de estética, por exemplo. Posso ter um elemento que esteja na fachada, a tinta que vai pintar a fachada, ela pode ser baratíssima. Pode estar lá na curva C, mas porra, é a fachada do meu prédio. Então tem é significativo, né? Mas o preço não está ali na faixa A, não está na faixa A da curva ABC. E olha essa última questão. A execução de uma certa obra, na execução provavelmente, serão adquiridos 7 materiais. Está aqui os material 1, 2, 3 até o 7, para dar início às atividades cujo valor da tabela estão a seguir. O engenheiro, analisando dados fornecidos, traçou a curva ABC e, a partir dessa curva, concluiu que os materiais apresentados, aqueles que correspondem a 80% dos custos, ou seja, que estão na faixa A, são os materiais. Bom, ó, eu tenho o material e tenho o valor. Aqui provavelmente o valor total. Se fosse o valor unitário, eu deveria multiplicar pela quantidade. Eu só vejo qual é o percentual em termos de custo total. Veja, o total, R$20.000. Vou organizar. Quem representa mais do custo total fica em cima. Quem representa menos do custo total fica embaixo. Então a gente ficou em ordem de prioridades. M3, M5, M2, M4, M7, M1 e M6. Percentual individual e percentual acumulado. Ó, até 80% nós temos M2, M3 e M5. Portanto, estão esses aqui na faixa A. A curva ABC é um instrumento de grande importância para o orçamentista, gestor e também auditor de obra. Para o gestor de obra, essa ferramenta permite obter as seguintes vantagens, exceto, hierarquiza os insumos para informar ao setor de aquisições, planejar a compra dos insumos e negociar com fornecedores itens mais significativos. Auxilia no planejamento e programação, no que se refere ao nivelamento da mão de obra e equipamentos. Bom, mais ou menos. Priorização das negociações para a compra de insumos ou cotação de serviços pertencentes na faixa C, visando obter descontos significativos. Erradíssimo. Se eu vou priorizar e desconto significativo, eu vou para a faixa A e não para a faixa C. Avaliação do impacto do aumento ou diminuição de preço, negociação com terceiros, né, terceirizados em função do impacto. Aqui eu posso terceirizar e, se o contrato permitir, terceirizar partes do serviço, subcontratar, se houver permissão no edital de licitação. E aí, claro, se for uma parcela relevante que eu vou subcontratar, priorizo essas negociações com os terceiros. A soma dos valores dos serviços mais significativos da curva ABC, do orçamento, representa em torno de 80% do valor orçado, CESP e SEBRASP, adotando critério 80-20, assim como já fez a FGV. Os itens significativos do orçamento estão concentrados na faixa C. Claro que não, na faixa A e não na faixa C. O principal objetivo da curva ABC é a identificação das possíveis relações causa-efeito envolvendo as atividades de uma obra. Não tem relação de causa e efeito, só quero saber do custo. Custo total e do percentual, né, da relevância daquele item. A figura a seguir mostra a curva ABC dos custos de uma obra de engenharia. Veja o problema aí. Considerando que os limiares do custo acumulado que delimitam as classes A, B e C são, olha, criou uma regra nova,
60 e 90. Então, 60%, ó, uma obra, considerando que os limiares de custo acumulado, 60% do custo acumulado, depois 90% do custo acumulado. Então, aqui é a faixa A, aqui é a faixa B, aqui é a faixa C. Quem que tirou isso? A questão, o comando da questão. Qual é, então, o percentual de itens que pertencem à classe B? Ora, vai de 10% a 35%. Tenho 25%. Portanto, gabarito 23, né? Porque aqui, na verdade, para um pouquinho antes do 35 e aqui para certinho no 10. Então, aqui seria 33 e aqui 10%. Entre 33 e 10%, 23% dos itens estão na faixa B. E isso corresponde a entre 60 e 90, 30% do orçamento. Veja uma regra nova que foi dada pelo comando da questão. Você não pode errar isso. A respeito do gerenciamento de obras, há algumas ferramentas que podem ser utilizadas para sua execução. Uma delas é a curva ABC. Sobre este tema, assinale a alternativa correta. Classe C são os itens que possuem valor de demanda ou consumo alto? Não. Classe B são os itens que possuem valor de demanda ou consumo alto? Não. Classe A possui valor, demanda ou consumo alto? Sim. Então, beleza. O A é o consumo mais alto. A curva ABC não é utilizada para o planejamento e gerenciamento de obra, visto que não é necessário ter previsão de compras e estoque de materiais. Disse no início da aula teórica. Não é uma ferramenta essencialmente de gerenciamento e planejamento de obra. Ela geralmente vem na parte de orçamento, mas sim, é utilizada também na fase de planejamento, até porque compra, negociação está envolvendo a curva ABC. A curva foi utilizada no século XIX, é baseada no teorema do economista Vilfredo Pareto. Atualmente não se utiliza mais essa análise em obras. Se utiliza sim. Olha essa questão. As empresas de construção civil costumam manter uma quantidade significativa de itens em estoque no canteiro de obras. Em épocas passadas, sem as tecnologias de informação e comunicação disponíveis e sem o uso de computadores, como se tem atualmente, um dos grandes entraves da gestão era a escassez de tempo e mão de obra para tomada de decisões e controle de diversos itens em estoque. As revisões periódicas de estoque e a concentração de esforços nos itens de maior importância foram ferramentas importantes de gestão à época, permanecendo até hoje como boas práticas no controle de estoque. Grande merda, li isso daqui à toa. A curva ABC é uma das formas mais comuns de controlar e analisar um estoque. Analise os gráficos nos quais o eixo das abscissas, o eixo X, representa a quantidade de material de construção existente em uma obra, e o eixo das ordenadas, o eixo Y, seu custo acumulado total. Qual dos gráficos representa a menor ou nenhuma concentração de custos em uma classificação ABC? Veja, quando eu não tenho concentração de custos, eu teria um peso quase que igual para cada um dos elementos. Se você for analisar a curva ABC, em regra geral, nós iríamos marcar C. Iríamos errar, porque a curva ABC tem esse perfil de ser, né, poucos itens com muito custo. Só que a questão foi maliciosa. Ela perguntou que, considerando a menor possível ou nenhuma concentração de custo, se não tem nenhuma ou quase nenhuma concentração de custo, significa que os custos são divididos igualitariamente entre todos os insumos. Se eu tenho 10 insumos, 10% em cada um. Então, quando eu for montar minha curva ABC, tanto faz a ordem dos insumos, vai ser uma reta, porque todo mundo, cada vez que entra um insumo, sobe uma quantidade linearmente dependente. Então, seria como se fosse assim, y de x é igual a x. Ou, nesse caso aqui, todo mundo está distribuído linearmente. Vai de 0 a 100. Se tiver 100 itens, cada item vale R$1, para não ter o quê? Para não ter nenhuma concentração de custo em algum item. Teve uma distribuição perfeita. Claro, variações de uma questão muito simples que é a curva ABC. Mais uma vez, uma questão da CESP.
Na tabela a seguir são informados os custos de uma obra hipotética, na qual o azulejo representa 30% do custo total. Azulejo, deixa eu ver, na qual o insumo azulejo representa 30% do custo total da obra. Em se tratando de obra hipotética mencionada, a faixa A da curva BC representa, ora, faixa A da curva BC, azulejo, alvenaria e emboço, se eu pegar até o 87, né? Veja que a questão da CESP parou no primeiro antes de 80. Considerou só azulejo e alvenaria como faixa A. Então, até 95 seria faixa B, né? Então, para imediatamente antes, aqui seria faixa A, faixa B e faixa C. Embora o enunciado está estranho, né? São informados os custos de uma obra hipotética na qual o insumo azulejo representa 30%. Aqui não está falando que o azulejo representa 46,3%. Enfim, azulejo e alvenaria estão na curva A, na faixa A de insumos. É isso. Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido. Esse é um assunto muito simples. A gente finaliza, então, parte de orçamento de obras com a curva ABC. Um grande abraço, fiquem com Deus, sem vacilar. Bora estudar.